Patrimônios históricos no Brasil. Como são mantidos? Qual a sua importância e como são vistos pela sociedade? No ASJ Repórter de hoje, falando um pouquinho sobre patrimônios históricos, fomos até a Avenida Paulista, no MASP, Museu Artístico de São Paulo. Entrevistamos algumas pessoas que estavam ao redor do museu. Boa tarde, gente. Para vocês, qual é a importância do patrimônio histórico para a situação atual do país? É bom porque ajuda a preservar a cultura brasileira, né? E muitas artes estão aqui no patrimônio histórico, então ajuda a preservar mais a cultura brasileira e é bom para a população saber também os pontos positivos do país. Principalmente a geração futura, as gerações futuras. Boa tarde. O que te motivou a vir visitar a exposição? Então, eu estou em São Paulo, passeando, estou na casa de uma amiga e a parte cultural de São Paulo eu acho excelente. E Goguen, para mim, é o máximo. Então, é uma oportunidade para mim vir aqui assistir essa exposição. Né? Então, é isso. Boa tarde. Qual é a frequência que você visita patrimônios históricos como o MASP? Boa tarde. A minha frequência que eu visito patrimônios históricos como o MASP é cerca de 2 vezes no ano. O MASP, por exemplo, eu passo muito mais na frente do que eu venho nele como si próprio. O que você acha da importância de jovens estarem indo atrás de procurar patrimônios históricos? Eu acho importante, eu acho que o patrimônio ele tem que ser pensado não como algo do passado, estático, mas de todos, né? Algo do presente, de todos. É perceptível que muitas pessoas não buscam o conhecimento dos patrimônios históricos, por não verem a importância deles na história do país e de São Paulo. Apesar do MASP estar bem conservado, podemos ver a situação de rua de alguns moradores que estão se refugiando embaixo da construção de linha bobagem. Isso retrata o descaso governamental. A seguir, André Palma falará um pouco mais aprofundado sobre os patrimônios históricos. Oi, eu sou André Palma e falando um pouquinho mais aprofundado dos patrimônios históricos, vamos começar com a definição. São todos os bens, materiais ou imateriais, que representam a história de uma comunidade ou uma sociedade, né? Desde eles de danças, músicas, até igrejas e construções históricas. E para aprofundar o assunto, falamos com o Rubens Godoy, professor de História do Colégio Agostiniano de São José. Qual é a importância de se manter o patrimônio histórico? Manter o patrimônio histórico é muito importante. Por quê? Porque a gente está falando da preservação da memória da nossa sociedade, da nossa cultura, não é? E quando a gente desconhece o que a gente viveu, a gente não tem referência para saber o que quer construir. Tem um historiador muito importante chamado Mark Bloch que ele fala isso, que a incompreensão do presente hoje nasce na ignorância do passado. Quando a gente não tem mecanismos que lembrem para a gente o que foi o passado, não é? De como nós chegamos até aqui, as coisas acabam perdendo totalmente o sentido e a referência. Então manter, zelar por um patrimônio histórico é de alguma forma resgatar a origem do que nós somos. As para a preservação do patrimônio estão sendo indicadas? Então, Luísa, no Brasil isso é sempre muito complicado, né? Porque a gente é um país tão carente de tantas coisas que ter recurso para investir na preservação do patrimônio histórico é muitas vezes a última coisa que os estados e os governos pensam em fazer. Claro, existem exceções que são importantes. A gente acabou de ver aí a restauração do Museu do Ipiranga, né? Demorou 10 anos para que houvesse a restauração, ficou bem bacana o museu, certamente ali tudo foi muito bem cuidado, não é? Mas também a gente tem exemplos que são muito ruins, não é? O próprio incêndio do Museu Nacional em 2018-19, ele foi resultado de uma falta de manutenção no prédio, não é? De cuidado com o que estava ali, e o que se perdeu é irreparável, não vai voltar mais, não é? Então, via de regra, a gente pode dizer que esses processos de manutenção do nosso patrimônio histórico, eles são muito escassos, deveriam ser maiores, não é? Mas também a gente não pode dizer que não tem nenhum tipo de preocupação. O papel do IFAM na preservação do patrimônio está sendo cumprido? Então, o IFAM é um órgão estatal, né? É um Instituto do Patrimônio Histórico que tem por objetivo, via de regra, esse, né? Cuidar
avaliar as condições do patrimônio histórico. O IPHAN tem uma ação importante. A gente já viu recentemente de obras que são embargadas ou de ações efetivas do IPHAN. Não é? O que aconteceu é que nos últimos anos, como tantos outros órgãos, houve um certo enfraquecimento, não é, do IPHAN. Como é que você enfraquece um instituto como esse? Como você desidrata ele? Você corta a verba, você investe, você realoca pessoas, não é? Há uma visão na sociedade brasileira, por parte da sociedade brasileira, de que a manutenção do patrimônio histórico é desnecessária, é mais ou menos como o meio ambiente, né? Que isso atrapalha o progresso, que é coisa velha, não sei o quê, não é? Isso é muito ruim, porque não se trata disso, não é? Nós temos hoje uma mudança, tivemos uma mudança de governo, e eu vou torcer muito para que o IPHAN e outros órgãos, não é? Estaduais e municipais, eles tenham força, não é? Para, de alguma forma, preservar o patrimônio histórico e, quando necessário, até bater de frente com algumas questões cruciais. Por exemplo, você está fazendo uma grande obra, condomínio, aí de repente você encontra lá vestígios necessariamente você tem que parar a obra, não é? Para ver o que tem ali. E isso custa dinheiro, não é? Então muita gente vai passar por cima disso, não é? Eu espero que ele tenha uma atuação importante, mas espero que ele volte a ter mais força para fazer isso. Fechou. E essa foi a reportagem de hoje. Fiquem atentos ao próximo ASJ Repórter.